Symbian é o nome dado a um sistema operacional móvel dedicado para smartphones da época, na verdade um dos mais populares da época, no final dos anos 90 até o começo, meio aí dos anos 2000. Ele foi lançado mais especificamente em 1997 e conseguiu reinar por mais de 20 anos nesse incrível mercado. É lógico que isso tem um motivo plausível. O sistema operacional era muito leve e também bem requisitado pela maioria dos usuários, por também ser bem estável e suprir a maioria das necessidades de um usuário comum. Levando em conta também que os outros sistemas operacionais não eram tão fortes concorrentes assim. Todo mundo optava mesmo pelo Symbian, que era o mais completo da época e também o que oferecia um maior leque de possibilidades para um aparelho mobile, levando em conta, lógico, antes do lançamento do iOS e também do Android, que foram um dos principais causadores da morte do Symbian. Pois é, esses sistemas operacionais aí vieram para matar. Apesar de ainda existir pessoas saudosistas assim como eu que preferem um bom e velho Symbian ou até mesmo um Windows Phone, que aproveitando esse gancho já, o Windows Phone foi basicamente o seu sucessor. O que aconteceu? Em 2010 a Microsoft descontinuou o Symbian para dar continuidade em um novo sistema operacional, que seria o Windows Phone que estamos falando. Porém, o suporte reinou por mais alguns anos, até que 2014 ele teve o seu verdadeiro fim. É lógico que a Microsoft, igual muitas empresas aí, elas até adiaram um pouco a morte do Symbian, dando suporte por mais alguns anos aí no mercado, funcionando aplicativos como WhatsApp, Facebook, Messenger e por aí vai. É lógico que nesse ano que estamos, em 2018, essa compatibilidade foi totalmente extinta. Então, esse também foi o motivo de eu resolver fazer esse vídeo, porque eu lembro perfeitamente que em 2017, ano passado aí, eu ainda estava utilizando o WhatsApp nele normalmente. Agora é impossível, pelo menos do método tradicional. Lógico. Também queria parabenizar o sistema operacional de tanto sucesso assim que fez a alegria de muitos na época. O Symbian usava um código de programação bem aberto, podendo ser instalado aplicativo de terceiros e também jogos em Java. Uma desvantagem desse sistema era sua loja de aplicativos, que era bem escassa. Porém, uma coisa que o pessoal gostava era que já vinha muita coisa pré-instalada nele. Já vinha alguns jogos para você se divertir, aplicativo de câmera, de notas, calendário, agenda e tudo mais. Então significava que você não precisava ficar indo lá na loja e instalar. Mas para quem gostava, de vários aplicativos, ter várias coisas ao mesmo tempo no celular, isso daí era um grande prejuízo. E como eu citei anteriormente, que o Android e o iOS foram o grande matador do Symbian, isso é verdade, pois o Symbian ele reinou até mais ou menos 2010, época que os smartphones, com Android e iOS começaram a se popularizar cada vez mais. E daí, se comparássemos, por exemplo, um Nokia com um Symbian com um Android, víamos que na Google Play, na verdade nem era Google Play ainda, era o Android Market, quem lembra disso, tinha uma variedade muito maior de aplicativos, e o Symbian ele não recebia, vários aplicativos aí ficavam para trás, coisa que aconteceu um fato bem semelhante aí com o Windows Phone, que já é mais novo e tal. Os aplicativos não chegavam para essa plataforma. Quem lembra aí do Pokémon Go na época, quem tinha o Windows Phone sofreu e não conseguiu jogar Pokémon Go, dentre diversas outras coisas aí. Pois é, nesse caso, a Microsoft ela é um pouco limitada e ficou devendo alguns apps e jogos que nunca chegaram à loja. O sistema operacional na época chegou a aparecer em diversas fabricantes, como Siemens, Samsung, Sony Ericsson, Panasonic, dentre outras. Mas a marca que ele mais apareceu mesmo, onde ele foi forte de verdade, foi na Nokia. A Nokia conseguiu implementar diversas coisas muito bacanas para o seu aparelho, para os smartphones, os lançamentos da época. É lógico que ele começou em uma versão bem mais básica e foi evoluindo cada vez mais, até os seus últimos lançamentos que usavam esse sistema. E falando nisso então, vamos conferir um pouco algumas curiosidades sobre a evolução do sistema operacional Symbian.
Bom, mas voltando lá do início, mais especificamente no começo da década de 90, onde as raízes do Symbian nem existiam ainda. Naquela época, ainda não era muito comum de termos celulares com sistemas operacionais inteligentes, ou muito menos sequer smartphones. Mas já existia uma empresa que fazia isso há algum tempo, que se chamava Psion. Eu acho que é assim que pronunciam, me corrijam se eu estiver errado. Onde existia inicialmente dois sistemas operacionais, chamados de Epoch 16 e também de Epoch 32, falando no bom português para ser mais claro. Basicamente, o Epoch 16 era destinado a dispositivos de 16 bits da época, e o Epoch 32 para dispositivos de 32 bits. E aí que começa o início da carreira do Symbian. Pois em mais ou menos meados de 1998, a Psion Software se tornou a Symbian Ltd, futuramente reformando seu nome, a sua logo, se tornando Symbian OS. Tivemos várias versões do Symbian, essa daí lá de 1998 chamada de Symbian 1, que basicamente era a primeira versão. Depois tivemos a Symbian na versão 6.0, o seu sucessor foi o Symbian 7.0, depois em 2004 veio o Symbian 8.0 e por aí vai, cada uma destinada a uma família específica de celulares e smartphones, e também com várias melhorias nas funções e essas coisas. Depois, uma que vale destaque é o Symbian 2, lá de 2010, dando seguimento com o Symbian 3, que foi uma das últimas grandes atualizações aí. Nessa imagem aí, dá pra gente ver a sua ordem cronológica, desde 2001 até 2012. Então, o que acontecia? O Symbian, o sistema operacional em si, ele era dividido em séries. Basicamente, cada série era uma interface de usuário diferente. Tivemos, por exemplo, a série 30, né, abreviada como S30, a série 40, também abreviada como S40, a série 60... Depois tivemos o Symbian 2, tivemos o Symbian 3, Symbian Ana, Symbian Nokia Bell e por aí vai, beleza? Tem muitas versões aí. Com seu último aparelho lançado, que seria o Nokia 808, lá em meados de 2012. Depois, a empresa apenas continuou o suporte por mais alguns poucos anos. E cada versão ela se encaixava basicamente em uma interface de um celular diferente. Sim, não começou nos smartphones. Esse sistema aí, como eu disse para vocês, né, de 97, então ele teria que se encaixar nos celulares da época. E a partir da versão S60, né, a série 60, aí sim começou a ser diferente. Ela era uma série dedicada para smartphones, né, ou seja, celulares inteligentes. Conseguiam entrar na internet, ter tecnologia 3G, ler e-mails e um monte de coisa. Hoje é uma coisa muito comum isso, né? Mas naquela época ainda estávamos divididos entre os celulares normais mesmo, que já tinham até algumas funções legais, câmera, MP3, cartão de memória, por aí vai, e os smartphones, que eram os celulares top de linha, mais caros, mais parrudos, só que também ofereciam muito mais funções e velocidade. E o segredo do sucesso desse sistema naquela época foi basicamente o mesmo segredo do Android, pois o sistema não estava acoplado somente em smartphones high-end, smartphones top de linha, e também nos celulares mais básicos da época. É lógico que, como eu disse para vocês, assim como o Android atualiza, Android 7.0 Nougat, depois vem Android 8.0, Android 9, 10, por aí vai, o Symbian também seguia mais ou menos essa mesma linha de raciocínio. E os aparelhos que possuíam uma versão mais antiga do SO ficavam desatualizados mais rápido, e com o tempo iriam perdendo o suporte, igual nos dias de hoje mesmo. Porém, antigamente, a obsolescência demorava um pouco mais para acontecer. A gente pode comparar mais ou menos com os processadores da Qualcomm, os Snapdragon, tem a linha 400, que é mais de baixo custo, tem ali a 600, que entra mais nos intermediários, a linha 800, né, que já entra nos tops de linha, e aí eles vão atualizando e deixando os processadores cada vez mais poderosos. É lógico que o Symbian não se aplica a isso, né, pois é um sistema operacional, mas vocês entenderam, eu usei isso apenas para dar de exemplo como que funciona a série do sistema operacional. Junto disso, vocês também devem estar se perguntando qual foi o primeiro celular da história que usou o sistema operacional Symbian, e foi este daí que vocês estão vendo. Pois é, o Nokia 9210 Communicator. Ele tinha um design muito elegante, uma aparência legal e também tinha diversas funções que o sistema operacional poderia realizar. Porém, o primeiro smartphone rodando o Symbian na sua versão S60 já foi o Nokia 7650, que é esse
esse daí que vocês estão vendo. Inclusive, eu tava dando uma olhada aí na internet e achei esse canal chamado Faixa Mob, que eu recomendo pra vocês nostálgicos que gostam de coisas assim, principalmente coisas antigas, sistemas no geral. E não, o cara não me pagou nada, ele não falou nada pra mim tá divulgando. Eu tô divulgando o trabalho dele, o canal dele, porque eu realmente gostei. Já vi vários vídeos dele e vi que ele manda bem. E aí vocês veem que é basicamente uma unboxing do Nokia 7650, que também foi o primeiro celular com câmera. Se vocês quiserem, é só ir na descrição e dar uma olhada. Vou estar deixando o canal dele e também o vídeo aí, beleza? É um japonês bem humorado e também bem entendido no assunto que fala. Porque aqui é assim, quando eu realmente gosto do trabalho da pessoa, vejo que ela manda bem no que ela faz, que ela entende, eu recomendo o canal dela sem peso na consciência nenhum. Então é isso. Continuando. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já teve um desses aparelhos aí. Eu vou estar mostrando a imagem, vou fazer um desafio. Vamos lançar um desafio aqui para vocês. Se você que está assistindo esse vídeo já viu pelo menos uma vez na vida algum desses aparelhos aqui, seja de parentes, amigos, primos, ou mesmo você que teve algum desses, você vai ter que deixar o seu like aí agora mesmo. E não vale mentir para me engambelar, hein? Eu sei que você já teve um desses sim, safadinho. Então, já desce aí e arregaça o dedo no botão gostei para trazer conteúdo nostálgico e de qualidade. Naquela época, os smartphones eram bem diferentes de hoje. Quem aí lembra? O design era um ponto fundamental. Também existia smartphones voltados mais para executivos, que tinham aquele mini teclado QWERTY, semelhante a um teclado de computador. Pois é, isso daí também fez um baita sucesso. E o sistema operacional Symbian, ele já vem otimizado para esses mini teclados, pelo menos as versões mais novas, que também vinham bem otimizadas para smartphones com toque na tela. Ele basicamente se adaptava a todas as situações do mercado. Vinha também com navegador integrado, calendário, agendas, tudo aquilo que eu disse para vocês. E esse também é um dos principais motivos que ele era tão amado e também era o que o pessoal mais escolhia. Ele era projetado para executar exclusivamente em processadores da arquitetura ARM, isso muito antes do Snapdragon existir. Pois é lógico que existem muitas mais coisas para eu estar falando dele. Por isso então, não vou me prolongar muito, pois senão o vídeo também vai ficar muito extenso e maçante. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou e ainda não está no canal, já sabe, marca o sininho aí para receber as próximas notificações, se inscreve, deixa aquele like maroto e nos vemos em um próximo vídeo. Abraços, até a próxima, valeu e fui!